O livro do profeta Ageu. É um dos menores livros proféticos, mas tem uma importância crucial na história da Bíblia hebraica. Por séculos, os profetas hebreus acusaram Israel de quebrar a aliança com Deus por meio de idolatria e injustiça, e eles avisaram que Deus enviaria o grande império da Babilônia para conquistar Jerusalém, destruir seu templo e levar o povo ao exílio. E isso tudo aconteceu no ano de 587 a.C. Mas esse não foi o fim da história. Os profetas também acreditavam que havia esperança. Um dia, Deus iria trazer de volta o remanescente transformado do seu povo para viver em uma nova Jerusalém, onde a presença de Deus viveria no meio deles. Agora, voltando para Ageu, o ano era 520 a.C., cerca de 70 anos depois do exílio. O Império da Babilônia entrou em colapso e o mundo agora era governado pelos persas. E eles permitiram o retorno dos israelitas exilados que quisessem voltar a Jerusalém, que permanecia em ruínas. Então, sob a liderança de um sumo sacerdote chamado Josué e de Zorobabel, um herdeiro da linhagem de Davi, um grupo de israelitas retornou e começou a reconstruir a cidade e as suas vidas. Lembre-se da história do livro de Esdras, capítulo 1 a 6. Nossas esperanças são bem altas e o futuro parece ser brilhante, mas na verdade não é. Pelo menos do ponto de vista de Ageu. O livro consiste em 4 sessões, que resumem a mensagem de Ageu, dada ao povo de Jerusalém em um período de 4 meses. Ele começa acusando o povo de inverter suas prioridades. Sim, eles retornaram a Jerusalém, mas estão gastando todo o seu tempo e seus recursos reconstruindo suas próprias casas sofisticadas, enquanto o templo permanece em ruínas há 70 anos. E Ageu pergunta: suas próprias casas são realmente mais importantes do que a sua aliança com Deus? Essa negligência, diz Ageu, é equivalente à rebelião contra a aliança dos seus ancestrais, motivo pelo qual a terra permanece improdutiva, porque eles são assolados com fome e seca. E aqui, Ageu está listando as maldições de Deuteronômio. Essas palavras desafiadoras de Ageu são seguidas por uma história sobre a resposta do povo. Lembre-se também da história de Esdras 5. Ela conta que Zorobabel, Josué, o remanescente do povo, todos são provocados pela mensagem de Ageu e são motivados, e eles começam a reconstruir o templo. A próxima sessão começa um mês depois e aponta para alguns problemas de expectativas quebradas entre o povo. O templo que eles reconstruíram é realmente inexpressivo. Não é nada comparado à glória do templo que Salomão construiu cerca de 500 anos antes. Os ânimos para terminar esse projeto estavam bem baixos. E Ageu lembra o povo das grandes promessas proféticas sobre o futuro reino de Deus e sobre esse templo. Ele se baseia em profetas anteriores, especialmente Isaías e Miqueias, a respeito da Nova Jerusalém, o lugar onde Deus vai redimir o mundo e onde todas as nações virão participar do reino de Deus, trazendo uma era de paz. Então, o templo desempenha um papel chave nos planos de Deus para o futuro. E Ageu chama o povo para trabalhar com esperança, apesar das circunstâncias serem frustrantes. A terceira sessão de Ageu se passa 2 meses depois, com um chamado para fidelidade à aliança. Ele engaja alguns sacerdotes em uma conversa sobre pureza ritual. Lembre-se de todas as ideias-chave do livro de Levítico. Ele pergunta: se alguém tocar em um cadáver e se tornar ritualmente impuro ou marcado pela morte, e depois tocar em algum alimento, essa comida será impura também? Os sacerdotes, que conhecem o livro de Levíticos, dizem: sim, será impura. E Ageu transforma isso em uma parábola e diz: é isso que acontece com o povo de Israel e com onde eles têm colocado suas mãos na reconstrução do templo. Ageu diz que se a geração atual não se humilhar, se não virarem as costas para a injustiça e apatia, seja o que for que eles construírem com suas mãos, inclusive esse novo templo, será impuro também. O desafio de Ageu é que apenas através de arrependimento verdadeiro e fidelidade à aliança, seus esforços vão resultar na bênção e no reino de Deus. Então, de certo modo, o futuro de Israel está em suas mãos. Deus está esperando que seu povo seja fiel. E a escolha que Ageu deixa diante da geração do exílio é bem parecida com o desafio que Moisés deu à geração do deserto antes deles entrarem na terra. Sua obediência levará à bênção e ao sucesso, e a sua infidelidade levará à ruína. O livro termina com um resumo de Ageu sobre a esperança futura do reino de Deus.
Ele fará da Nova Jerusalém o centro do seu glorioso reino internacional. E a partir dali, ele vai confrontar e derrotar a maldade entre as nações. Aqui, Ageu lembra o povo sobre a derrota do exército do faraó na história do Êxodo. Deus vai cumprir a sua promessa a Davi e estabelecer um rei da sua linhagem. E Ageu diz que isso é representado por Zorobabel. Então, o livro termina com a escolha de um brilhante futuro logo ali. E a pergunta que fica é se a geração de Ageu será fiel a Deus e experimentará o cumprimento de todas essas promessas. E quanto a Zorobabel? Ele vai ser fiel? Ele vai acabar sendo esse rei messiânico? Você tem que continuar lendo os 2 últimos livros dos profetas para descobrir, Zacarias e Malaquias. Mas você pode ver como esse pequeno livro contém um grande desafio a todas as gerações do povo de Deus. As nossas escolhas realmente importam. A fidelidade e a obediência do povo de Deus são uma parte de como ele trabalha os seus propósitos no mundo. E essa verdade surpreendente deve motivar a humildade e a ação no povo de Deus, enquanto olha adiante para o reino futuro. E essa é a mensagem do livro de Ageu.